Bom dia, pessoal. Eu vou estar aqui substituindo o professor Arlindo. Ele foi chamado para participar de um outro palco no mesmo horário aqui, mudaram a programação ontem. Mas eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o uso de realidade imersiva e de inteligência artificial. Que eu sou Thelma Soares, sou a diretora executiva do Centro de Excelência em Inteligência Artificial, que tem como um braço de inovação aberta o Centro de Competência em Tecnologias Imersivas, que é o AXT. Eu pesquiso inteligência artificial aí há mais de 20 anos e estou envolvida agora nessa área também de realidade imersiva e realidade virtual, a partir do uso de tecnologias de inteligência artificial. Então, quando a gente fala de imersão, às vezes as pessoas pensam só no metaverso, no uso da realidade virtual. E a IA, junto com essas tecnologias, ela está oferecendo novas formas para a gente fazer, inclusive, os processos de ensino, aprendizagem mais imersivo, mais eficaz. Então, você consegue produzir avatares mais realistas, realizar ensino à distância com uma característica mais real e imersiva para as pessoas. E, além disso, a gente tem as facilidades de entretenimento, conexão social. A gente usa muito, conhece muito a tecnologia imersiva nesse âmbito dos jogos, dos games, e de outras realidades. E a gente, dentro do Axit, a gente tem desenvolvido projetos para experiências imersivas em diferentes áreas. E a gente pensa que isso é só o futuro, que nada disso está acontecendo agora, mas já é uma realidade. Já existem tecnologias imersivas sendo utilizadas em sala de aula, principalmente para o ensino de crianças portadoras do espectro autista e de outras dificuldades de aprendizagem. Também já existem os jogos digitais personalizados para essa área de ensino e aprendizagem, e a gente está cada vez mais inovando para conectar pessoas. Mas como que a inteligência artificial, será que ela realmente está atuando nisso, Então, vou passar um videozinho que a gente tem. Quem garante que essa pessoa que aqui nos fala é de fato uma pessoa real? Então, sim, esse humano digital que está falando com vocês, na verdade, não sou eu. É o meu avatar, que eu posso usá-lo para qualquer propósito, a qualquer momento, inclusive para estar gerando, então, essa fala aí para vocês. E o mais legal disso tudo é que eu posso estar em qualquer lugar do mundo e gravar, fazer minhas aulas, minhas reuniões, sem nenhum problema, através da tecnologia. Fazer sua reunião, sua palestra durante o voo, desde que a Wi-Fi ajude. Então, aqui nesse vídeo, na verdade, foi utilizada uma foto do professor Arlindo, e ele, claro, fez uma gravação da voz real dele, mas depois isso foi sintetizado nesse avatar, foi gerado um vídeo, e que, a menos que você preste muita atenção em movimentos repetitivos, você não percebe que, na verdade, trata-se de um avatar. Então, isso é possível por meio da inteligência artificial. É ela que faz a movimentação do avatar, é a partir dela que é feito o movimento do lábio, a sincronia da voz. Então, a inteligência artificial ela tem habilitado cada vez mais o uso de realidades virtuais e imersivas de forma mais prática. Aqui a gente foi um paper publicado usando um projeto chamado OmniHuman. A gente tem muitas fotos do Einstein, mas não se tem, e tem alguns áudios gravados dele, mas não se tem vídeos, não se tem imagens de vídeos. E aí, nesse trabalho, o que eles fizeram? Por meio de inteligência artificial, foi gerado um vídeo. What would art be like without emotions? It would be empty. What would our lives be like without emotions? They would be empty of values. So a famous classical poet said, "We hate and we love. Can one tell me why?" Catullus. Science does not answer why questions. Se vocês repararam, então, o que foi a entrada da inteligência artificial aqui? Foi uma foto dele e um áudio.
E você vê que a IA conseguiu gerar um vídeo bem realista, com movimentos corporais, com expressões faciais que trazem sentimento, movimentação dos olhos. Então, as tecnologias elas estão cada vez mais avançadas no sentido de produção de avatares e de vídeos virtuais e imersivos cada vez mais reais para trazer uma experiência melhor para o usuário que está interagindo com essas tecnologias. What would our Mas o que vai ser o futuro próximo, né? Então, o CEA, por meio do professor Arlindo, teve visitando, né, a Meta lá nos Estados Unidos e teve acesso a essas novas tecnologias. Então, esse aqui é o Meta Glass, é o Ray-Ban da Meta, e com ele você consegue realmente interagir com os objetos, com as coisas, aqui são as pessoas testando. E aqui a gente tem, né, uma imagem do que ele vai fazendo. Então, a partir do óculos, você está vendo essa imagem, ele vai classificando as coisas para você. Então, essa é uma realidade imersiva que é de alto custo ainda, mas já existe, já está disponível. Então, ele consegue, né, categorizar e também fazer a narração para quem tem dificuldade visual do que está aparecendo ali nas imagens. Aqui também é o interfaceamento, né? Tá as duas pessoas usando o óculos e é o que está sendo visto, né? Então ele faz o track das imagens. Então você pode andar por aí com o óculos e está captando, está fazendo uma leitura de expressões, tradução e várias outras funcionalidades como detecção de gestos e tudo mais. Então esse aqui, né, é o Meta Ray-Ban Display. Então, é o óculos Smart, né, que a Meta lançou, que tem todas essas funcionalidades que eu estava mostrando para vocês. Então, a partir dele, ele é um óculos realmente inteligente, com tela, e que você consegue ver e interagir com ele pelos movimentos dos olhos, que ele entende o que você está querendo. Então, aqui é uma outra aplicação. Opa. Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar o play aqui. Então, você tem, a partir de uma câmera, né, a identificação dos objetos. Isso também é feito por meio da inteligência artificial. E aí, né, o entregador consegue identificar, né, o objeto que ele tem que pegar, carregar os itens. Isso tem sido usado muito em galpões, né, de grandes distribuidoras de equipamentos, como, né, Amazon e outros marketplaces. E aqui é um outro processo que tem a ver com a tecnologia imersiva, que é chamado do Brain Decoding. Então, você vai pegar as ondas cerebrais e vai tentar interpretar, fazer a interpretação do que a pessoa está sentindo, ou o animal, nesse caso. Então, entra as ondas cerebrais, entra o que está sendo visto, e a IA vai fazer a interpretação dessas imagens, predizendo qual foi a imagem vista, né, ali. Então, você tem o que foi visto e o que a IA processou, predisse como sendo aquela imagem. Então, você vê que tem uma certa eficiência já em detecção do que é o objeto, a partir só das imagens cerebrais, das ondas cerebrais que as pessoas viram. Então, esse é o AI Brain Typing. Então, é uma tecnologia da Meta também. Você vai pensar no que você quer digitar e vai sair o texto só a partir do processamento das ondas cerebrais, né? Então, são a neurociência. Então, esse é o futuro que está vindo por aí na biotecnologia. E aqui a gente tem essa pessoa, ela não teve processo de paralisia cerebral, e aí, a partir da inteligência artificial, ou seja, da leitura das ondas cerebrais, foi possível para ela escrever o nome dela. Então, ela conseguiu, usando a inteligência artificial, escrever o nome dela pela primeira vez em 20 anos. E aqui é uma outra notícia que saiu, isso também teve com a tecnologia imersiva. Então, um cirurgião, a partir de um robô, ele conseguiu fazer uma cirurgia à distância. Então, meia inteligência artificial, então você tinha aqui
o médico operando o equipamento, vendo a imagem em tempo real, e a cirurgia estava acontecendo em outro local. Esse tipo de tecnologia permite que você possa acessar especialistas que estão distantes, que não têm a condição de se locomover até uma determinada localidade para fazer aí a cirurgia, e isso daria maior acessibilidade às pessoas, a profissionais de alta relevância. E como tudo isso se junta, né? Eu falei que a gente tem o nosso centro de competência, que é o Axit. Então, o que a gente faz aqui dentro? A gente tem realidade virtual, né? A gente tem a inteligência artificial, que é realmente o grande core do Centro de Excelência em IA, e a gente também tem robôs. E para unir tudo isso e realmente produzir soluções, é o nosso Centro de Competência busca fazer. Então, agora eu vou falar um pouquinho do que a gente está fazendo aqui no Brasil, né? Esse aqui é um projeto nosso para a construção de avatares. Então, a gente também está desenvolvendo avatares e a movimentação dos avatares a partir do movimento da pessoa. Então, você capta, você se movimenta, o seu avatar vai estar sendo movimentado no mundo virtual de forma equivalente. A reconstrução de objetos e ambientes também, porque a gente precisa, a partir de fotos, reconstruir um ambiente 3D. Porque hoje o ambiente imersivo, uma das coisas que é uma dificuldade é realmente o processo de construção do ambiente imersivo. Então, a partir da inteligência artificial, a gente consegue, com fotos, fazer a reconstrução de objetos e de ambientes de forma tridimensional. Esse aqui é um outro projeto bem legal. Quem quiser conhecer, está tendo uma demonstração lá na área do Ethos sobre ele, que é o projeto Sofia, que é o quê? Um framework para a sensação olfatória de forma imersiva. Então, você vai, pela combinação de moléculas, você vai gerar os cheiros, e o avanço que essa pesquisa vai trazer é, por exemplo, você vai ter esse dispositivo acoplado no óculos de realidade virtual, e aí você vê, por exemplo, uma rosa. E aí você vai conseguir sentir o cheiro da rosa, né, que é o que falta hoje muito nos ambientes imersivos, nas realidades virtuais. Então, a ideia desse projeto é conseguir produzir as sensações olfativas para as pessoas dentro dos ambientes imersivos. Então, a sensação de você estar num ambiente que está chovendo, então você sentir um cheiro de chuva. E um dos desafios desse projeto não é simplesmente a produção do cheiro, é como que você inibe no olfato da pessoa quando muda o cheiro, né? Você tem que tirar um cheiro e colocar outro. Então, o nosso corpo, ele produz substâncias que inibem o cheiro anterior. Inclusive, quando você fica muito tempo num ambiente com o mesmo odor, depois de um tempo você já não tem a percepção daquele odor. Então, como que a gente leva isso para essa produção olfativa no ambiente imersivo? E esse outro projeto, ele mede, na verdade, como que as pessoas estão interagindo entre ambientes físicos e ambientes virtuais. Então, por exemplo, a gente poderia estar aqui nesse ambiente físico e estar interagindo com pessoas que estão num ambiente virtual. Como fazer essa interação e para que a pessoa tenha realmente a sensação que ela está saindo do físico para o imersivo, do imersivo para o físico, essa janela de comunicação entre os dois ambientes. Tá? Então, é como fazer essa conexão entre espaços físicos e espaços digitais. Que isso também é uma grande dificuldade hoje, porque as pessoas às vezes perdem a sensação do ambiente imersivo, ambiente real, e além da perda sensorial para quem está usando o ambiente imersivo. Tem pessoas que passam mal ao utilizar, né, óculos de realidade virtual e outras tecnologias que são imersivas. Então, tem toda essa linha de pesquisa também. E, pessoal, era isso que eu trouxe para vocês e estou aberta aí a perguntas. Esses são os meus contatos. Aqui está a página do CEIA. Eu nunca tinha ouvido falar do Brain Decoding. Você poderia falar um pouco mais sobre essa tecnologia?
Nessa tecnologia, o que você tem, para treinar a inteligência artificial, vai entrar, por exemplo, vai ter as pessoas vendo as imagens e captando quais foram as ondas cerebrais. E aí você vai aprendendo e associando a onda cerebral a uma determinada imagem, por exemplo. E aí depois você vai passar, né, vai captar a onda cerebral da pessoa e vai prever, a partir do que você aprendeu, qual é a imagem que a pessoa está vendo naquele momento. Então, é essa a ideia, é associar as ondas cerebrais ao que a pessoa está vendo naquele momento. Tá? Essa parte de decodificação cerebral ainda é um grande desafio na ciência. Eu não pus aqui, mas tem um outro trabalho que os pesquisadores na França fazem, que eles, na verdade, estão tentando, para pessoas que têm dificuldade de mobilidade, né, detectar, a partir de determinados pensamentos, por exemplo, qual seria uma ativação para mover a mão. A pessoa pensar que ela quer mover a mão ou virar o carro para a direita ou para a esquerda, né, a partir de ondas cerebrais. Mas aí ainda é muito difícil isso, porque você tem que pensar numa coisa que ativa sempre a mesma região do cérebro para poder fazer esse tipo de comando, né? Então, existem várias pesquisas nessa área, exatamente para dar melhor qualidade de vida para pessoas com dificuldades, né, paralisias cerebrais, dificuldades de movimentação, tetraplégicos, paraplégicos. Então, tem toda uma área de pesquisa nesse sentido. Ainda mantendo sobre o mesmo assunto, como que funciona, por exemplo, quando a pessoa já está acostumada a fazer aquilo lá, então já nem pensa muito sobre fazer aquele ato? Eles ainda conseguem captar? A pessoa vai ter que ser estimulada a pensar naquilo, ou a desejar aquele tipo de movimento, por exemplo, porque senão não tem como a IA interpretar o que é para fazer. Quem acompanhou a abertura da Olimpíada, da Paraolimpíada da França, eles tinham uma pessoa que tem paralisia cerebral e ela levantou a tocha, né? Isso foi feito por meio dessa tecnologia de interpretação. No caso dela, foi uma interpretação facial e cerebral para ela fazer o movimento. No caso, essas tecnologias ainda estão no estágio bem inicial de desenvolvimento, né? Eu queria saber como que a legislação vai atuar nisso, tipo, qual vai ser o limite do que pode ou não pode ser feito? Já existem várias discussões de legislação, mas hoje, como essas tecnologias elas ainda estão muito no início e em desenvolvimento. Então, você, às vezes, legislar algo que ainda não está em... Você não sabe aonde vai chegar e quais são os potenciais riscos ou benefícios. A gente, como pesquisadores, a gente avalia que é um processo muito complicado. Na verdade, você deveria legislar de forma contínua a partir do momento em que se vai conhecendo mais sobre a possibilidade com a tecnologia e os avanços que ela pode trazer. Então, muito se fala hoje, a lei brasileira que está em tramitação, né, ela é baseada na lei europeia, que os próprios europeus já estão querendo rever. Então, a gente tem que pensar com muito cuidado como fazer esse processo legislatório. Inclusive, isso é uma discussão mundial, não uma discussão só de Brasil. Legislar, não legislar, ou o que legislar. Então, quando a gente fala, por exemplo, da área de saúde, na verdade, a gente já tem todo um protocolo de experimentos na saúde, como conduzir, o que pode ser colocado em execução ou não. Independente de ser IA ou ser algo feito em laboratório, você já tem uma regra. Eu não vou... Mesmo que eu tenha feito com inteligência artificial um dispositivo médico, ele não vai chegar à população se ele não passar pelos processos de pesquisa de comitês de ética e da Anvisa, no caso do Brasil, certo? Dessas legislações que já existem. Então, por que eu precisaria ter uma legislação específica para a inteligência artificial aplicada na saúde, se a saúde já tem toda uma série de protocolos? É isso que a gente, como pesquisador, tem defendido. Você vai legislar em cima de uma área que nem é a sua. Deixa o pessoal da saúde definir sobre isso. Deixa o pessoal, né, das comunicações, cada um faz a sua legislação com base no que afeta a sua área, né?
Eu achei muito interessante esse tema de Brain Decoding, porque ele consegue melhorar a qualidade de vida do pessoal com necessidades especiais. Mas eu gostaria de entender um pouquinho mais sobre aplicações em áreas comerciais mesmo. O que você acha que seria muito interessante, que poderia ser usado no mercado mesmo? O Brain Decoding, eu não vejo, eu vejo ele mais com aplicações na saúde, mas as tecnologias imersivas, por exemplo, uma que a gente fala muito assim, você vai comprar um negócio ali na internet. Acontece muito de você pesquisar na internet, mas ir na loja física comprar. Por quê? Porque o ambiente virtual, a internet hoje como ela não te permite, por exemplo, avaliar como vai ficar aquele eletrodoméstico na sua residência. Então, você poderia usar uma tecnologia de realidade aumentada, ela escanearia seu ambiente e projetaria aquela geladeira, ou fogão, ou qualquer objeto que você queira comprar no seu ambiente. Isso te possibilitaria, muitas vezes, de você comprar online em vez de comprar na loja física, porque você vai na loja física para avaliar aquele produto. Roupa, sapato, eu acho que é a mesma coisa. Assim, será que essa roupa vai ficar legal? Será que esse sapato vai servir mesmo? Vai combinar? Então, você poderia ter, né, projeções por meio de realidade aumentada, realidade virtual, de você experimentar a roupa, experimentar o sapato ou qualquer outro objeto que você esteja ali visando comprar. Então, eu vejo essa aplicação comercial, além da sensação realmente de você estar numa loja, por exemplo, né? Você entraria no ambiente da loja, mesmo estando virtual, e veria as coisas. Tem gente que gosta dessa experiência de ver um mostruário ali e tudo mais. Não só fotinhos, né? Você vê o próprio objeto 3D. Bom dia. Eu participei de um evento de dubladores e uma das discussões era justamente sobre a questão que você comentou sobre a voz, né? Você pegar uma imagem e colocar a voz, por exemplo, acho que do Einstein, né? Que você colocou. E uma das questões foi justamente sobre a inteligência artificial, sobre a dublagem, né? A minha pergunta é, existe a questão da inteligência artificial, vai cobrir 100% daquilo que é humano? Ou você acha que essas discussões é justamente para, podemos dizer, equilibrar o que pode e o que não pode, passar da margem, podemos dizer assim? Eu diria para você que a inteligência artificial na dublagem já é uma realidade. A gente tem projetos com uma dubladora brasileira que ela já usa inteligência artificial. Mas para que ela usa? Ela não dispensa o dublador. O que ela consegue é fazer, por exemplo, uma dublagem em diferentes línguas. Então, o dublador vai dublar em português, mas eu consigo pegar a voz dele e colocar em chinês, eu consigo colocar a voz dele em alemão e assim por diante. Então, você vai universalizar essa área da dublagem para diferentes línguas, né? E a IA ainda tem dificuldade nesse processo de voz, de transmitir sentimento, de captar essa coisa para sair puramente de um texto para uma voz. Então, na verdade, aqui o que a gente teve, eu já tinha a voz do Einstein gravada, eu tinha a imagem dele, a única coisa que foi feita foi uma sincronização e uma geração de vídeo a partir disso. Então, mesmo ali, o avatar do professor Arlindo, ele estava falando, a voz dele só foi transferida ou passou por um processo de masterização e de sintetização, não sintetização, só adequação da voz dele para se encaixar na movimentação do avatar. Então, o que a gente vê hoje de viável na inteligência artificial é isso. E, na verdade, você vai ampliar a área de alcance do dublador. Ele não vai conseguir dublar só para português, ele vai poder dublar para diferentes línguas. Oi, professora Thelma. Meu nome é João Vitor, tudo bem? Joia. Eu achei muito interessante o projeto Sofia, né, que você falou. Eu gostaria de saber, nessa questão sensorial de toque, por exemplo,
será possível, já que a gente está trabalhando nessa questão de olfato, né, sentir o cheiro, já está tendo trabalho, e na questão sensorial, de toque, você acha que chegaremos perto de alguma coisa assim do tipo? Eu acho que o toque ele ainda é mais desafiador de você levar, né? Porque você teria que realmente fazer um processo físico mesmo de toque. Porque ali mesmo o olfato, eu estou usando um dispositivo físico que manipula moléculas. Então, eu vou ter moléculas base que são manipuladas para produzir diferentes sensações. E até por enquanto, a gente também tem um número limitado de sensações olfativas que são possíveis de serem produzidas. Então, eu acho que a sensação de toque, ela ainda vai demandar ainda muito avanço e talvez só por meio realmente de manipulação robótica, é o que a gente chama de teleoperação. Então, a pessoa do ambiente virtual, ela vai estar operando um ambiente robótico para poder produzir essa interação. Bom dia, professora. Meu nome é Anderson. Eu queria saber sobre Neuralink. Qual que é a relação da IA com a Neuralink? Você acha que isso pode ter um impacto na parte dos sentidos entre inteligência artificial e Neuralink ou não tem nada a ver? Eu acho que esse ainda é um campo muito em aberto. Eu não diria que é propriamente a inteligência artificial, mas tem mais a ver com o uso excessivo de eletrônicos ou de abstrações da realidade. Não é a IA que vai gerar isso, é muito mais um comportamental da pessoa. Então, já que a gente não tem mais perguntas, eu agradeço a vocês. Um bom restante de evento para todos.